o canal Xanxerê Online tem o prazer de entrevistar o professor, o cidadão xanxerense, o advogado, Dr. Agadir Almeida Lovatel. VitaCardio, Clínica de Cardiologia. Dr. André Augusto Martins. Atendimento em Xaxim e Xanxerê. Fone 3433-1616. VitaCardio. Tudo bem, doutor Agadir? Tudo bem, Paulo? Quantos anos em Xanxerê, doutor? Olha, Paulo, esse ano eu completo de Xanxerê 42 anos. Cheguei aqui dia 26 de fevereiro de 1976. O que trouxe o senhor a Xanxerê? A minha vinda a Xanxerê foi por acaso. Inicialmente a programação da minha partida seria para o Paraná, na cidade de Assis Chateaubriand. Mas um determinado dia, como eu morava em Erechim, né, e advogava em Erechim nessa ocasião, eu recebi um processo de Xanxerê para ingressar em Xanxerê. E fui atendido aqui no fórum maravilhosamente bem. Uma ação proposta de manhã à tarde, eu já estava indo com o problema resolvido para casa. Então isso aí me motivou de tal maneira que eu cortei toda e qualquer possibilidade de ir para o Paraná e resolvi trazer minha mudança para Xanxerê. O senhor era muito conhecido como um homem cobrador de conta. Aquele advogado que tinha por princípio cobrar as contas e cobrava. Além disso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Xanxerê era uma cidade sem lei? Na verdade, não. Xanxerê tinha, como é hoje, né? Obviamente tinha aí bastante homicídio em razão das brigas de famílias, né? Mas, na verdade, era uma cidade tranquila, dava para se morar perfeitamente como se dá hoje. E eu fui o 7º advogado a chegar em Xanxerê. E como eu achei e encontrei na cobrança uma fatia muito boa dentro do direito, e que os advogados que estavam aqui haviam abandonado, não estavam fazendo, foi aonde eu me dediquei com muita força e, graças a Deus, colhi bastante louros em cima dessa questão. Depois veio o Agadir professor também. Por muitas pessoas que eu falava, doutor Agadir, disse que o senhor é um homem enérgico, mas de uma sabedoria sem paz. Por quê? Porque aprenderam durante toda a convivência na universidade e aplicaram aquilo na universidade. Na verdade, eu comecei a lecionar com 17 anos. Quando eu cheguei em Xanxerê, eu já estava no magistério há mais de 20 anos. Aí então simplesmente me convidaram em 1988 para trabalhar no direito em Chapecó. E fui um dos fundadores da Faculdade de Direito em Chapecó. E de lá para cá, então, dava aula em Chapecó de manhã, de noite, né? Ajudei aqui na UNOESC de Xanxerê também, muitos anos, no tempo que a faculdade funcionava no Costa e Silva, depois foi para o CAIC, e finalmente fui para onde está agora, lá no campus universitário. Mas trabalhei em Xaxim, na Seller, ajudei a fundar o direito na Seller também. E a questão de ser respeitado, a questão de ser enérgico, nada mais é do que uma obrigação do professor. Eu acho que se você está transmitindo o conhecimento, você tem que exigir do acadêmico que ele te dê a contrapartida daquilo que ele está recebendo. Porque se fosse para que eu fosse lecionar e não exigisse dos acadêmicos, e no futuro passasse até vergonha com eles no exercício da profissão, eu largaria, eu não estaria trabalhando. Doutor Agadir, como é que entrou a política nas suas veias? Porque na verdade todo advogado é político, mas o senhor me parece que começou bem novo, né? Eu comecei na política, eu tinha 18 anos e fui convidado para ser candidato a vereador na cidade de Ponta Grossa, onde eu fiz o clássico no Colégio Regente Feijó. Então o senhor era um líder de classe? Era líder estudantil. Inclusive, saí de Ponta Grossa por causa da Revolução, né? Fui perseguido pela Revolução na época e voltei para minha terra, que era Capinzal. Em Capinzal, eu também havia liderado já muitas questões estudantis e lá eu fui convidado para ser candidato a vereador em Capinzal. Eu tinha completado 21 anos, que precisava ter 21 anos naquela época, né? Sim. E aí eu fui candidato e fui o segundo mais votado na cidade de Capinzal, na primeira eleição.
Depois eu fui para a reeleição, fiquei como o primeiro mais votado. Fui presidente de Câmara de Vereador em Capinzal, mas muito descontente com política, porque a política naquela época não dava, te tirava dinheiro, porque não existia subsídio, não existia remuneração para o vereador. Nem um material de expediente a Câmara tinha para fornecer para os vereadores ou para o presidente. Aí, muito descontente com questões inclusive de emprego e tal, eu fui convidado para ser coordenador do Centro Universitário Alto Uruguai, na cidade de Erechim, que era a extensão universitária de Passo Fundo. E como eu estava cursando naquela época Direito, eu aproveitei a oportunidade, porque ficou muito mais fácil para mim fazer 80 quilômetros de Erechim a Passo Fundo do que fazer 250 de Capinzal a Passo Fundo. Doutor Agadir, como é que foi, depois, o senhor veio para Xanxerê, e um tempo atrás aí o senhor foi reconhecido como cidadão xanxerense? Eu recebi com muita honra esse título, né? Aprovado por unanimidade pelos vereadores da cidade. E isso aí em homenagem, obviamente, ao aquele trabalho que a gente vinha fazendo como professor, como advogado, enfim, como cidadão de Xanxerê. Porque, Paulo, você sabe muito bem que o meu primeiro escritório em Xanxerê foi na casa do seu Nilo Munarete, do teu pai. Meu pai. Né? Me lembro do telefone que passava para o senhor. Um homem que eu queria muito bem, entende? Um homem de muito respeito e que sempre convivemos aí por muitos anos. Ele, a tua mãe, foram pessoas assim espetaculares na vida minha e da minha família. Aí então, o que aconteceu? Eu era advogado do município de Xanxerê. Posteriormente, fui convidado para ser advogado da AMAI. Eu era consultor jurídico de 16 municípios na região. E a maioria das leis eram todas iguais, porque faziam os mesmos projetos com a mesma região, o mesmo sistema, né? Então, eram leis que se colocavam em todos os municípios, porque não havia razão de ser leis uma diferente da outra. Código de postura, Código Tributário, Estatuto do Magistério, Estatuto do Funcionário Público, né? E, nesse meio tempo, o seu Rovilho, que também tinha uma amizade muito grande, me convidou para ser candidato a deputado estadual. Em razão de que eu já tinha um pouquinho de gosto pela política, em razão de eu ter sido vereador em Capinzal 8 anos, eu me aventurei. Sem dúvida. E em 1982 eu concorri, então, a deputado estadual. Uhum. Fiz uma campanha pobre, uma campanha sem dinheiro, né? Mas uma campanha muito limpa, muito bonita, e fiquei suplente de deputado estadual. Doutor Agadir, a gente nota muito que o senhor é um homem muito de família, tá? Família tem muito a ver com Deus. E a gente conversando com o senhor, a gente vê que o senhor tem muito Deus no seu coração e também da sua família. Gostaria que o senhor explicasse para nós de onde vem toda essa fé que o senhor tem e principalmente essa crença nesse ser superior. Não, na verdade, a minha crença e o meu amor por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Trindade, vem desde a minha infância. E hoje, depois que eu ingressei na Renovação Carismática Católica, o fervor é muito maior. Inclusive, fui convidado para ser pregador. Hoje eu sou pregador da Renovação Carismática da Diocese de Chapecó. Inclusive, sou coordenador dos pregadores em Xanxerê. E eu cheguei à seguinte conclusão, Paulo: sem Deus não se vive. E profundamente com Deus no coração, buscando todos os dias o chamamento do Espírito Santo para que penetre no teu coração, para que você possa ser um pouco melhor todo dia. Porque todo dia que nós passamos, voltados para o princípio divino, tenha certeza, nós vamos ficando pessoas melhores. E nós sendo pessoas melhores, os outros também serão melhores, aqueles que convivem com a gente. Doutor Agadir, eu queria agradecer, né, o canal Xanxerê Online agradece suas palavras e coloca a câmera a seu dispor à população de Xanxerê e região. Não, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer todo o povo de Xanxerê, a população de Xanxerê, a população de toda a região do Oeste de Santa Catarina, onde eu advogo até hoje em todos os municípios do Grande Oeste, e dizer que fui recebido
com muito carinho, com muito amor em 1976 aqui. Meus filhos cresceram em Xanxerê. Os meus 3 filhos estudaram, são todos formados, os 3 são advogados. E tenho um neto já quase terminando medicina, que é um orgulho para a gente, né? Uma neta já no 7º período de Direito, também quase terminando o curso de Direito. E os outros netos, todos estudando e todos engatinhando cada vez mais na sua vida. Então, eu não posso ser ingrato com a região. Eu tenho que ser bastante grato e pedir que Deus abençoe a todos. Para terminar, doutor Agadir, eu sei que a gente falou de Deus, falou sobre a sua vida, mas o senhor tem um lugar que é uma fuga, a gente sabe, e o senhor resolveu, quem sabe, andar para os lados das aves exóticas, avestruzes. Um pouquinho falar sobre essas aves que o senhor tem lá no seu local, lugar muito bonito, por sinal. O avestruz, eu consegui um casal há uns 18 anos, lá em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso. Trouxe um casal na minha F1000, né? Quase, aliás, um deles morreu quando chegou em Xanxerê, mas daí eu consegui outro. E cheguei a ter mais de 50 animais. Muitos animais. Uma época em que tudo isso aí era uma política que estava sendo estruturada e que dava um ganho assim, muito grande para o pequeno agricultor. Porque eu sempre, quando prestei informações a respeito de avestruz, que eu sou um autodidata em avestruz, eu me formei em avestruz porque tive que aprender sozinho, desde como fecundar o ovo, desde como levar para a chocadeira, para o incubatório, o bichinho nascendo, o que precisava fazer. Então, eu sempre dizia para o pessoal o seguinte: um boi precisa 3 anos para você vender no açougue, e você ganha desse boi em 3 anos, hoje o quê? 1.000 e poucos reais. Naquela época, um avestruz valia R$1.000 com 1 ano. E quanto uma vaca dá uma cria por ano, uma fêmea do avestruz produzia 80 ovos por ano. E o tamanho dos ovos? Logo, você tirava no mínimo 50 animais por ano. Então, um avestruz te dava 50 animais que num ano te rendiam 50 mil reais. E uma vaca te dava um animal que em 3 anos te rendia R$1.000. Só que foi doce ilusão, né? Doce ilusão porque houve muita malandragem, como a história dos malandros do Brasil, né? E acabou quebrando toda essa perspectiva de futuro do próprio pequeno agricultor, e hoje me resta lá um casalzinho que tenho lá para bonita, né? Mas estou também abandonando. VitaCardio, Clínica de Cardiologia. Dr. André Augusto Martins. Atendimento em Xaxim e Xanxerê. Fone 3433-1616. VitaCardio.